Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Jesus. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Glória a Deus. Gênesis 3,15 diz assim: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Querido Jesus, que esta palavra seja para glorificar o teu santo nome. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Você está abençoado, meu irmão? Amém? Esse versículo que nós lemos, eu já preguei aqui várias vezes sobre ele, mas hoje eu quero te mostrar um pouquinho mais referente a este versículo, que nos diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo é chamado de proto-evangelho. Por quê? O primeiro. Porque lá no início Deus já deu as boas novas de salvação. Lá no início da criação, lá no início do Gênesis, esse versículo aqui já nos mostrou de que Jesus venceria Satanás. Amém? E de que teria salvação para nós. Então, por isso é chamado de proto-evangelho. Por quê? Porque evangelhos são boas novas. Então, proto-evangelho, boas notícias. Primeiro evangelho. Amém? Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse versículo. Como eu digo sempre para você, eu tento trazer mensagens que te ajudem a viver como cristão lá fora. Então vamos aprender mais um pouquinho. Então olha só, aqui Adão tinha pecado. E quando Adão pecou, não vou estar contando a história, porque já falei aqui várias vezes, você conhece, mas vamos apenas começar desse versículo para frente. Adão pecou então, e quando Deus foi falar com ele jogou a culpa do erro dele na mulher, na Eva. Quando Deus foi falar com a mulher, ela jogou a culpa do erro dela na serpente. Isso nos mostra que o ser humano tem muita dificuldade de assumir os seus erros. De reconhecer, fui eu que errei, fui eu que pequei, e de pedir perdão. E quando então Deus falou com a serpente, aí aqui é claro nós temos que entender que essa serpente era o símbolo de Satanás. Satanás tinha usado a serpente então para poder tentar a Eva e daí Adão pecar. Então, quando Deus falou com a serpente, no versículo 14, volta ali no 14, Gui, fazendo favor. Olha só, diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então aqui nós podemos entender que Deus estava falando com a serpente para castigar a serpente pelo que ela tinha feito, ou seja, Satanás tinha entrado então na serpente, o símbolo de Satanás é a serpente, e aí então Deus castigou a serpente. Quando diz aqui, visto que isso fizeste, maldito és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, isso aqui pode nos levar a pensar de que a serpente
poderia até ser um animal doméstico, né? Hoje nós sabemos que ela não é, mas tem gente que tem, né, cobras como bicho de estimação. Que esse é um que eu jamais quero, né? E acredito que vocês também não vão querer. Mas tem gente que cria, né, uma cobra, uma serpente dentro de casa como se fosse um gatinho, um cachorro. Mas, então, depois disso que aconteceu, se ela fosse, né, se ela tivesse sido um animal doméstico, agora ela deixou de ser. E também foi maldita, então, entre os animais selváticos. E aí, quando diz, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida, aqui nós podemos entender também, eu estou te dando só um geral aqui a respeito, para daí nós entrar no assunto. Quando diz rastejarás sobre o teu ventre, é porque provavelmente a serpente não era do jeito que nós conhecemos hoje. Ela não rastejava, ou ela caminhava, e alguns teólogos dizem que ela voava, que ela tinha asas. Mas, então ela não rastejava, porque ela começou a rastejar desse episódio do pecado de Adão para frente. Então ela não rastejava, e ela era um animal bonito. E até por isso chamou a atenção de Eva, né? E aí ainda diz assim, ó, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Eu já falei isso aqui em outras mensagens, mas vou repetir porque está no assunto. Quando diz, e comerás pó todos os dias da tua vida, isso aqui nos remete a que, então, Satanás, o símbolo dele é a serpente. Então, como ela come pó, ou seja, rasteja, né, e vai engolindo a poeira do chão, então Satanás, ele também come pó, ele quer comer pó. Como assim, pastora? Quando nós olhamos para o lado espiritual, então, dessa pregação, desse versículo aqui, nós podemos entender que tudo que Satanás quer é comer pó, ou seja, destruir o ser humano, porque nós somos pó. Nós fomos criados do pó da terra. Então, Satanás quer destruir o ser humano, ele come pó. E quando nós pecamos, nós estamos alimentando Satanás, porque o pecado nos separa de Deus. O que nós temos que fazer, então, para nós não sermos mais esse pó da terra e não alimentarmos a Satanás? Fazer de tudo para não pecar, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e viver para Deus, né? Amém? Mas o sentido espiritual, então, dessa palavra aqui é isso. Quando Deus falou para a serpente, então ele estava falando para Satanás. E quando ele diz, comerás pó todos os dias da tua vida, faz a gente entender isso. Satanás quer comer, ou seja, destruir o ser humano, porque o ser humano é pó. E nós temos que, o quê? Deixar de ser pó. Nós sabemos que o nosso corpo, quando nós morrermos, vai voltar ao pó. Isso é certo, né? A não ser, como eu digo sempre, aquele que não morrer, que estiver vivo no momento do arrebatamento. Mas aquele que morre, o corpo vai voltar ao pó. Então, nós sabemos que é pó. Mas em vida, então, nós nos tornamos pó quando nós pecamos. E aí alimentamos a Satanás. Porque quando nós pecamos, nós fortalecemos as obras do diabo na nossa vida. Então, por isso a importância de fugir do pecado. Fugir do pecado. Fazer de tudo para não pecar. Entendido isso, amados? Amém? Então, agora vamos entrar no versículo 15, que diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Esse versículo 15, então, se chama proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, primeiras boas novas, que Deus estava dando de que para o pecado do homem teria solução. Quando eu digo pecado do homem, homem e mulher, é claro. Pecado da raça humana teria solução. Por quê? Porque Jesus viria para vencer a Satanás, vencer a serpente. Então Deus falou aqui para Satanás, né? Ou no caso ali no símbolo a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher, ou seja, a semente da mulher, é o Senhor Jesus. E os descendentes da serpente são todos aqueles que eram anjos antes, que caíram, se tornaram demônios junto com ele, e são também os seres humanos que não querem Jesus e que daí, no caso, se tornam descendentes da serpente pelo simples fato de que só existe duas coisas que a pessoa tem que entender. Só existe dois lugares, céu e inferno. Só existe uma escolha para fazer, se quer Deus ou se quer Satanás. Então, aqueles que não aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, infelizmente, não pertencem a Deus. Então, e a descendência da mulher é Jesus. Então, aqui Deus estava dizendo para o diabo, para Satanás, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. Não é muito difícil de a gente ver. Aqui eu quero só usar como é que eu posso dizer? Uma forma de as mulheres reagirem. É um exemplo só. Quando uma mulher, né, pode estar caminhando, sei lá, na rua, não sei aonde, enxerga uma cobra, o que a mulher faz? Mas antes faz um griteiro, não faz? É assim ou não é? É, né? Mas a mulher vai lá e, enquanto não destrói a cabeça mesmo, não para de bater. O homem já é um pouquinho diferente. O homem mata lá a cobra, mas não fica ali tendo certeza, será que matei mesmo? A mulher faz isso. É assim ou não é, irmãs? É, né? Por quê? Porque Deus disse que ia colocar essa inimizade. Isso acontece. Né? Então é um fato, só que eu usei aqui como exemplo. Mas a inimizade, então, se trata no mundo espiritual. No mundo espiritual, Satanás quer destruir a descendência ou a semente da mulher, que é Jesus. Então nós sabemos que Satanás quer nos destruir. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E ele perdeu essa imagem quando ele pecou. Então ele não é mais, ele não pertence mais a Deus. Mas aquela pessoa que aceita Jesus pertence a Deus. Então nós somos imagem e semelhança de Deus e Satanás quer nos destruir porque ele perdeu, então ele ficou com raiva. E nós temos possibilidade de salvação. Ele não tem mais. Ele já está condenado. Então ele quer nos destruir. Mas antes de ele querer nos destruir, já lá desde o início, ele queria impedir que Jesus nascesse. Como assim, pastor? Agora você vai entender onde eu quero chegar na mensagem. Nós sabemos que Satanás sempre tentou impedir que a semente divina, ou seja, a semente da mulher, nascesse. Por que Jesus é chamado de semente da mulher? Todos nós somos sementes do homem, mas Jesus é o único que no mundo inteiro, em todos os tempos e para todo sempre, ele é o único que é a semente da mulher. Por quê? Por isso, então, que Deus falou aqui, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, entre Satanás e Jesus sempre teve, né, Satanás tentando destruir para que Jesus não viesse ao mundo para nos salvar, antes mesmo de nós nascermos. Por que Jesus é a semente da mulher? Porque ele é o único ser humano
que Jesus é ser humano, né? Ele se formou homem, mas ele também é Deus. Mas ele foi o único, então, que não nasceu de um ato sexual entre homem e mulher. Então ele não tem a semente do homem. Ele tem a semente da mulher. Ele veio da mulher, ele não veio do homem. Porque Deus gerou Jesus dentro do útero de Maria, através do Espírito Santo. Então Jesus não teve contato com o sangue pecador do homem. Entendido até aqui, irmãos? Então, porque Jesus não teve um pai físico, biológico aqui nessa terra, mas o Pai, Deus Pai, gerou ele dentro do ventre de Maria, então ele é semente da mulher, ele é o único. Por quê? Porque todos os outros seres humanos que nasceram vieram de uma união entre homem e mulher. Mas Jesus não. Então Jesus é chamado de a semente da mulher. Por isso que diz ali, colocarei, né? Cadê o versículo? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, Satanás sempre quis destruir, ao longo da história, nós temos vários, não vou estar falando de todos, mas vou falar apenas de alguns, várias passagens bíblicas que nos falam como Satanás tentou fazer com que Jesus não nascesse. Entenda bem isso. Ele sabendo, porque Deus falou isso aqui para ele sabendo, né, que viria o Salvador, que iria vencê-lo, ele tentou impedir que Jesus nascesse. Entendido, irmãos? Então ele sempre fez coisas para impedir o nascimento de Jesus. E uma das primeiras coisas que ele fez foi quando, então, Adão e Eva pecaram, né? Foram expulsos do jardim, no Éden, né? Não é do Éden, é jardim no Éden, porque é um jardim na região do Éden. Então eles foram expulsos do jardim no Éden e tiveram uma vida de casal e tiveram filhos. E os primeiros filhos deles, então, de Adão e Eva, foram Caim e Abel. Você sabe disso. Mas então a primeira tentativa de Satanás para que Jesus não conseguisse nascer de uma linhagem pura, perfeita, foi aqui já no início. Por quê? Porque ele usou Caim para matar Abel. Estão entendendo, irmãos? Porque ele, né, provavelmente ele pensou assim, quando ele viu Caim e Abel, ele sabia que o Caim, a palavra do Senhor nos diz que o Caim era do maligno. Então o Caim foi um homem que não buscou a Deus, que não temeu a Deus e se tornou um homem mau. Um homem que não queria saber das coisas de Deus. E Abel não. Abel servia a Deus, Abel queria ser justo, Abel fazia as coisas corretas. E aí então Satanás pensou, vai ver que o descendente da mulher vai vir da linhagem de Abel. Então eu vou fazer Caim matar Abel, para que Jesus, né, não viesse a nascer. Entenderam, irmãos? Então foi a primeira tentativa dele, para não deixar Jesus nascer, porque ele sabia que se nascesse, ele estaria derrotado e nós estaríamos salvos. Então essa foi a primeira tentativa dele, né? Quer ver? Vamos ler Gênesis 4. Cadê o Gui? Cadê o Gui, Isaac? Chama ele para mim. Enquanto o Gui chega ali, eu vou falando. Então eu vou ler aqui na minha Bíblia então. 4, do 1 ao 8, diz assim, ó. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aqui nós vemos que Abel agradava a Deus e Caim não. Aí depois, no versículo 8, fala do primeiro homicídio. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então aqui, o primeiro homicídio, ou seja, a primeira morte, né? A primeira morte que aconteceu na história da humanidade foi Abel. Então Caim, usado pelo inimigo, matou Abel na tentativa de dizer assim: matei aquele do qual viria o Salvador. Então ele não vem mais. Só que passou um tempo, Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete. E o Sete, então, era um homem justo. E da linhagem de Sete, se nós formos ver toda a genealogia, chega até Jesus. Então, Satanás usou Caim para matar Abel, mas Deus providenciou outro homem justo, do qual viria Jesus. Anos depois, né? Mas começou lá, então foi a linhagem, a genealogia de Jesus. Então aqui foi uma das primeiras tentativas de Satanás para que Jesus não viesse a nascer. E o versículo que nos fala que Caim era do maligno, Gui já chegou? 1 João 3,12. 1 João 3,12. Não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então Caim escolheu o caminho do mal. Abel escolheu o caminho do bem, o caminho do Senhor. Amém? Então aqui nós entendemos, a nossa vida é feita de escolhas. Você escolhe quem você quer seguir, se a Deus ou só tem outro daí, o diabo, né? Então você escolhe. Às vezes a pessoa diz: não, mas eu não quero escolher o diabo. Tá, mas então sirva a Deus. Aí não serve a Deus, vive pecando, vive fazendo coisas erradas, sem querer está servindo ao inimigo do mesmo jeito. Uma outra tentativa, então, de Satanás para impedir que Jesus nascesse está em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6 nos fala a história da corrupção da humanidade. Ou seja, aqui no capítulo 6, as pessoas já tinham nascido, a humanidade já tinha crescido, já tinha muita gente na terra. E o Senhor, vamos dizer assim, que ele se entristeceu por ter criado o ser humano. Por quê? Porque ele viu que a geração estava corrompida. Era só pecado. Pecado muito grave, pecado de hibridismo, ou seja, mistura de raças. No capítulo 6 de Gênesis nos diz assim, que o Senhor pesou o coração. Gênesis 6,6. Até ontem a irmã me mandou uma pergunta dessa aqui, né, irmã? Bem aqui no assunto que eu tinha preparado a mensagem. Então diz assim, Gênesis 6,6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Por quê? Porque a maldade do ser humano era tão grande na população daqueles dias, que Deus disse assim: não pode continuar isso.
Então Deus não se arrepende, porque Ele nunca pecou, Ele não precisa se arrepender. Mas Ele sentiu tristeza por ter criado o ser humano, agindo em cima da atitude do homem. Nessa época aqui, então, onde anjos tinham tido relações sexuais com as mulheres e nasceram os gigantes, ou seja, os híbridos, né? Era uma abominação diante do Senhor. Então Deus disse: vou enviar o dilúvio. E Deus enviou o dilúvio. Mas por que tinha acontecido isso aqui? Porque foi mais uma tentativa de Satanás para corromper a linhagem da onde viria Jesus. Então ele disse: vou corromper a linhagem do ser humano, aí Jesus não pode nascer de uma linhagem pura. Então daí ele não vai poder salvar. Entendido, irmãos? Por isso, então, a maldade foi tão grande, porque Satanás fez com que o pecado naquela geração aumentasse de uma forma muito grande através dos anjos caídos, ou seja, demônios, né? Que tiveram lá relações com as mulheres e nasceram gigantes. Nasceram seres que não agradavam a Deus. Mas Deus sempre tem uma solução. E o que aconteceu aqui? Deus salvou uma família. Que dessa família também veio Jesus. Então, Sete chegou lá em Noé, foi Noé e sua família. De Noé, mais para frente, daí nasceu Jesus. Então, Noé e a sua família se salvaram do dilúvio. Deus os salvou para manter a linhagem pura. Por quê? Porque Noé não tinha se contaminado com o pecado daquela época. Noé não tinha feito aquelas coisas erradas que o povo tinha feito. Então, ele era justo. Mas foi uma tentativa de Satanás fazer com que toda a população daquela época se contaminasse, tivesse um pecado muito grande, para que a linhagem fosse corrompida e Jesus não pudesse nascer. Nascer sem pecado, né? Entendido até aqui? Amém? Nós já lemos ali, né? Já. Então, outra coisa que Satanás tentou também, aí já foi anos mais à frente, foi quando lá no Egito o faraó mandou matar as crianças de Israel, as crianças hebreias. Por quê? Porque tinha Moisés, Deus tinha guardado a vida de Moisés para que ele fosse o libertador de Israel, tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Só que aquela ideia de que Deus iria levantar um libertador para Israel sair do cativeiro era comum. Eles conheciam e chegou nos ouvidos do faraó. E o faraó, com medo e usado também por Satanás, disse: não, esse libertador, que era o Moisés, não vai nascer. Eu não vou deixar. Matem todos os meninos que nascerem das mulheres hebreias. Então aqui foi mais uma tentativa de Satanás para não deixar Jesus nascer, porque Moisés também era descendência de Sete. Moisés era descendência também de Noé, ou seja, vinha, né, na sequência. Então, o inimigo usou também aqui o faraó para matar todas as crianças. Vamos ler? Êxodo 1, do 15 ao 22. Falou o rei do Egito às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara, antes conservaram os meninos com vida. E aí nasceu Moisés, a mãe de Moisés cuidou dele um tempo. Quando já não dava mais de esconder Moisés, ela colocou ele dentro de um cestinho de juncos ou de vime e largou no rio e deixou nas mãos de Deus. Que o Senhor cuide desse menino, né? E Deus cuidou e salvou Moisés, e Moisés não morreu e se tornou o libertador do povo de Deus. Por que Deus guardou? Porque através da linhagem de Moisés também chegaria a Jesus. Os irmãos estão entendendo que é uma sequência assim?
Noé, Moisés, foi indo até chegar em Jesus, uma linhagem que não tinha se contaminado. Então, por isso, é claro que eles eram pecadores, como nós somos hoje. Mas eles, no caso de Noé, Noé não tinha feito aquele hibridismo, aquela junção de ser humano com anjo. Então, não contaminou o sangue. Por isso, pôde chegar até o nascimento de Jesus. Amém, irmãos? Então, aqui foi mais uma tentativa frustrada de Satanás. Porque ele tentou, matar todas as crianças. Aí depois, tem vários outros casos, tá, irmãos? Mas eu estou falando só de alguns. O último que eu vou falar aqui, e depois já falo da tentação de Jesus. Então, quando o rei Herodes, mais tarde daí já, quando Jesus nasceu, o diabo também usou Herodes para que Jesus não nascesse, para matar Jesus, para que Jesus não vencesse ele na cruz. Então, ele fez a mesma coisa que o faraó do Egito tinha feito, mandando matar as crianças. E o rei Herodes, então, mandou matar todos os bebezinhos que tivessem até 2 anos de idade. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor Jesus tinha nascido. É claro que ele não tratava Jesus de Jesus, né? Ele dizia, tem um rei que quer assumir no meu lugar, eu não vou deixar. Mas com a visita dos magos, o rei Herodes ficou sabendo que ia nascer um rei de Israel e mandou matar as crianças. Mas a mesma coisa Deus fez, preservou Jesus e o Senhor chegou a nascer, crescer, teve seu ministério, chegou na cruz. Então essas tentativas aqui de Satanás para impedir que Jesus nascesse, era por quê? Porque ele sabia que se Jesus nascesse e chegasse a realizar o plano da salvação, ele estaria condenado e nós estaríamos salvos. Então, por que a importância tão grande de nós conhecer a palavra de Deus? Porque nós temos que saber que Deus, através da história, Ele guardou os seus e guardou o próprio Jesus para que Jesus pudesse chegar à cruz e morrer por nós. Por quê? Porque se Jesus tivesse pecado, Ele não podia nos salvar. Então, quando Jesus nasceu e morreu na cruz, depois aos 33 anos, ali ele selou a sentença do diabo. O diabo estava condenado. Então, por isso que hoje nós temos que pregar o evangelho e dizer, Jesus te ama, Jesus morreu por você, Jesus quer salvar a tua alma. Mas tem gente que parece que não entende e acha que servir a Jesus é só vir numa igreja, receber uma oração, sai daqui lá fora, já faz tudo de errado de novo. Não foi para isso que Jesus veio. Não foi simplesmente só para te curar ou para te dar dinheiro. Jesus não dá dinheiro para ninguém. Ele abençoa quem trabalha. Não é verdade? Então nós temos que entender o seguinte. O Senhor protegeu os seus no decorrer da história, mesmo com as tentativas do inimigo de destruir a linhagem de Jesus, mas o Senhor protegeu e Jesus chegou a nascer, nasceu, morreu e pôde nos salvar. Só que antes de Jesus chegar na cruz, ele foi tentado pelo próprio Satanás. Isso aqui está escrito lá em Mateus 4, do 1 ao 11. Por quê? O que Satanás queria ali com a tentação de Jesus? Eu não vou explicar essa passagem porque você já conhece. Mas o que ele queria era que Jesus pecasse. Porque se Jesus pecasse, o pecado entraria no sangue de Jesus, naquele sangue que não tinha sido contaminado com o sangue do homem, porque Jesus era a semente da mulher e não do homem. E o pecado foi de Adão, o pecado foi do homem, não da mulher. Então, Jesus, pecando, a morte, a maldade, o pecado entraria no sangue dele e ele não teria valor algum para nos salvar. Mas Jesus venceu a Satanás com a palavra.
Cada coisa que Satanás dizia, Jesus respondia para ele através da palavra. E assim Jesus não pecou. E várias outras vezes o Senhor foi tentado, mas nunca pecou. Se Jesus tivesse pecado, não adiantaria ele morrer na cruz, porque daí o sangue dele estaria contaminado e não poderia nos salvar. Por isso é só o sangue de Jesus que pode salvar a alma do ser humano. Só Jesus, mais ninguém. Quantas pessoas já morreram, derramaram o sangue, mas não podem salvar uma única alma. Por quê? Porque o sangue desses é contaminado. Somos nós. Temos o nosso sangue contaminado pelo pecado. Mas Jesus não pecou, então o sangue dele é puro, é o sangue de Deus, que nunca pecou. Por isso ele pode salvar a alma do ser humano. E o diabo queria fazer ele pecar, para que daí então o pecado entrasse no sangue dele e ele não pudesse salvar. Ficou entendido até aqui, irmãos? Amém? Então veja só, nós falamos aqui de que o diabo usou Caim para matar Abel. Nós falamos aqui da corrupção do gênero humano, ali de Gênesis 6:6, do infanticídio das crianças lá no Egito e também do infanticídio provocado por Herodes para tentar matar Jesus. Então essas tentativas aqui foram tentativas do inimigo para que Jesus não viesse a nascer. E depois que Jesus nasceu, ele tentou Jesus para que Jesus pecasse para não nos salvar. Então por que eu tenho que saber disso, pastor? Eu vim no culto hoje para ouvir alguma outra coisa. Por que eu tenho que saber disso? Porque você sabendo disso, você tem armas para vencer o diabo. Se você não conhecer a palavra, se você não saber, como que você vai vencer o inimigo? Então, se você souber a palavra, se você souber por que Jesus veio ao mundo e como que ele veio, você tem condição de aceitá-lo ou não. Aí é a pessoa que decide se vai aceitar ou se vai rejeitar a Jesus. Aquele que rejeitar vai para o inferno, aquele que aceitar Jesus vai para o céu. E nós que estamos aqui, eu creio que todos nós já aceitamos o Senhor. Então nós estamos esperando ele vir nos buscar. Mas então veja só. Jesus venceu a Satanás, graças a Deus, e por isso hoje nós também podemos nos considerar vitoriosos em Jesus. Se nós considerarmos que nós somos vencedores por nossas forças, por nosso próprio mérito, nós estamos perdidos. Não podemos. Você não pode se salvar, eu não posso me salvar. A única pessoa que pode nos salvar é Cristo. Então, por isso é que Jesus precisou vir. E ele só veio porque ele amou você primeiro. Porque ele me amou primeiro. Como que nós podemos desprezar um amor tão grande desse? E tem gente que despreza. Tem gente que diz assim, Jesus morreu, mas morreu lá na cruz. Não. Ele sofreu tudo que ele podia sofrer por você e por mim. E nós hoje apenas basta dizer, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador. E estaremos salvos. É claro que viver para Ele, deixar de fazer as coisas erradas. Se bebia, não bebo mais. Se fumava, não fumo mais. Se mentia, não minto mais. Viver pro Senhor. Aí Ele transforma a nossa vida. Então é esse tipo de coisa que eu quero te ensinar para você saber viver lá fora. Porque aqui dentro é fácil. Aqui dentro todo mundo diz glória a Deus, aleluia, todo mundo ora. Mas e lá fora quando você estiver sozinho? Quando o inimigo vir te atacar com pensamentos ruins? Quando o inimigo vir te colocar numa situação difícil que você não sabe o que fazer? Se você tem conhecimento da palavra, se você sabe por que Jesus veio, você vai ter arma para se defender. Senão você não vai ter condições de se defender. Porque não conhece a palavra. Oséias fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se nós não conhecermos a palavra, nós vamos perecer. Mas Jesus veio, destruiu a serpente, destruiu a Satanás. Ele já está condenado. Satanás e os demônios são os únicos que já estão condenados. Nós temos chance de salvação. Eles não. Já estão condenados. Então, por isso é que nós precisamos entender, preciso mudar de vida, porque Jesus morreu por amor a mim. Então, o que me custa se eu quero ser salvo?
deixar de fazer as coisas erradas. Ah, pastora, mas é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil, mas quando Jesus está do nosso lado, a gente consegue. Amém? Olha só, vamos ver um versículo aqui. Atos 10, 38. Atos 10, 38. Diz assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A função de Jesus, por que Jesus veio? Libertar os oprimidos do diabo. Quem são os oprimidos pelo diabo? Aqueles que ainda não têm Jesus. Nós éramos assim um dia. Você e eu, nós já fomos assim. Mas graças a Deus, Jesus chegou na nossa vida. E nos libertou dessa opressão diabólica, né? Vamos ler também Hebreus 2,14. Versículos que nos falam que Jesus venceu a Satanás. E se ele venceu a Satanás, através de Jesus nós também vamos vencer. Hebreus 2,14. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Através da morte de Jesus, ele derrotou a Satanás. Tem gente que prega por aí que quando Jesus morreu na cruz houve festa no inferno. Mentira do próprio diabo. Não teve festa no inferno, coisa nenhuma. Eles tremeram de medo, porque daí eles sabiam que estavam derrotados. Porque tudo que o diabo queria era fazer Jesus não morrer por nós. Mas graças a Deus, Jesus quis morrer por nós. E na cruz, então, através da sua morte, ele venceu a Satanás. Pense assim, que tem gente, né, que talvez você já tenha ouvido alguns pregarem assim: por que o inferno fez festa quando Jesus morreu? Porque disseram, matamos o Filho de Deus. Mentira. O inferno tremeu, o diabo e os demônios tremeram de medo, porque eles sabiam que daí Jesus morrendo na cruz, eles estavam condenados. E nós salvos. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos ler só mais um versículo. Colossenses 2, 14 e 15. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. 15. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. O que é isso? É na cruz. Na cruz que Jesus venceu. Na cruz que Jesus morreu é que ele destruiu o diabo. Então não precisa, irmãos, tem gente que diz assim: ai, coitadinho de Jesus, foi para a cruz. Não, graças a Deus que Jesus foi para a cruz. Porque se Jesus não tivesse aceitado morrer na cruz, nós estaríamos nesse exato momento caminhando para o inferno. Graças a Deus que ele morreu na cruz. Ele aceitou. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte, se por um acaso os soldados que pregaram Jesus na cruz, né, colocando os pregos nos pés e nas mãos, não tivessem feito isso, eu acredito que Jesus, o próprio Jesus, teria dado um jeito de se pregar na cruz. Porque ele queria morrer para te salvar. Ele queria morrer para me salvar. Então ninguém matou Jesus. Ele deu a sua vida por nós. E por isso, Jesus, ele fez tudo
tudo que nós precisávamos. E tem gente tão ingrata que só reclama da vida, só murmura da vida. E diz, porque Deus não me ama. Como que Deus não te ama se Ele deu o único filho dele para morrer para você ser salvo? Algumas pessoas dizem, Deus nem sabe que eu existo. Jesus não quer nem saber de mim. Misericórdia, que blasfêmia é isso. Se Jesus quis morrer por você e por mim. Então, através da morte de Jesus é que nós temos vitória. Mas não esqueça disso, Jesus não veio para te deixar milionário. Jesus não veio para te curar doença física, e Ele cura. Mas Ele não veio para isso. Ele veio para salvar a tua alma. Mas porque Ele é tão bom, Ele cura o teu físico também. Amém? Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, assim como o diabo sempre quis impedir o nascimento de Jesus, e depois que Jesus nasceu, ele tentou fazer Jesus pecar, ele faz isso conosco também. Tudo o que ele quer é destruir você. Mas tudo o que Deus quer é nos salvar. Amém? Então comece a olhar para Deus com gratidão. Se você não sabia, as pessoas que murmuram, quando elas estão murmurando, reclamando da vida, é uma adoração a Satanás. Porque essa vida não vale nada. Porque isso, porque aquilo. Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é murmuração. Quando a pessoa murmura, ela está adorando o diabo. Mas quando a pessoa é agradecida, mesmo nos problemas, ela diz, graças a Deus, porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Amém? Então tenha essa consciência. Você é importante para Deus, porque se não fosse assim, Jesus não teria vindo morrer por você. Ele te ama, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é nos esforçar para mudar de vida. As coisas erradas que eu fazia, não vou mais fazer. Agora eu quero servir a Deus, então eu vou fazer o que eu sei que a Bíblia exige que eu faça. Amém, meus amados? Você foi abençoado com essa palavra?